Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente sua vida. Passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do Senhor para abençoar teu dia, teu coração. Desde já, muito obrigada por me receber onde você está, através desse vídeo. Creio que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações, amém? Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, quero estar lendo hoje com vocês. Lucas, capítulo 22, do 54 ao 62. Lucas 22, do 54 ao 62, que nos diz o seguinte: Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, aqui vem falando, sobre a negação de Pedro para a vida de Jesus. Pedro nega a Jesus. Interessante que Jesus ele já tinha falado para Pedro que Pedro o negaria. E Pedro: Não, Senhor, eu estou disposto a morrer contigo. Irmãos, a gente tem que entender que nesse momento, Pedro também estava passando por um momento difícil. Jesus ele estava preso, Jesus ele estava ali, como a palavra vem dizendo, na casa do sumo sacerdote para ser julgado. E Pedro, no momento de desespero, ali as pessoas vão conhecendo quem Pedro era. Olha que interessante, as pessoas conhecendo quem Pedro era. Pedro nega: Não conheço, não sei quem é. Mas, irmãos, para as pessoas conhecerem Pedro, certamente Pedro tinha algo diferente. Pedro tinha algo ali que lembrava talvez o jeito de falar, o jeito de agir de Jesus. Mas no momento de medo, no momento de desespero, o que Pedro faz? Pedro nega. Meus irmãos, é fácil a gente aqui ler esse texto muitas vezes e julgar a postura que Pedro teve. Mas, irmãos, se a gente trazer para nós, no hoje, quantas vezes, por coisas tão pequenas, muitas vezes acabamos negando a Cristo, acabamos, e eu falo isso no modo geral, deixando Cristo de lado, através de atitudes, de ações, de palavras, de comportamento. Nessa ocasião, Pedro ele se enche de medo. Poxa, eles estão me reconhecendo, eles vão me levar preso, vai acontecer comigo igual aconteceu com Jesus. Pedro ali deixa o lado humano falar mais alto. Pedro deixa o lado humano se sobressair. E Pedro ele deixa de enxergar o espiritual, o sobrenatural. Naquele momento, Pedro ele age o quê? Conforme todo ser humano talvez agiria. Pedro nega. Porque para Pedro sair dessa situação a qual as pessoas estavam olhando para ele e dizendo assim: Você é um deles. Irmãos, imagina a postura de Pedro, a posição de Pedro, no momento ali de medo, de desespero. Se ele falasse: Sim, eu sou um discípulo dele, talvez poderia acontecer com Pedro igual estava acontecendo com Jesus. E talvez essa seria, sim, a resposta mais correta de Pedro, por Pedro saber quem Cristo era e por tudo que Cristo já tinha feito na vida dele. Mas, como eu já falei, o lado humano de Pedro, o medo toma conta, invade. Pedro nega. E às vezes a gente olha para essa palavra e a gente fala: Poxa, mas Pedro negou, irmãos. Às vezes, por coisas tão pequenas, a gente acaba negando Cristo, porque a gente não faz coisas que Ele gostaria que a gente fizesse, porque a gente não age do jeito que era pra gente agir.
por talvez cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. O Senhor, Ele já tirou aquele pecado, o Senhor, Ele já limpou. E a pessoa vai lá, a pessoa erra de novo, a pessoa peca de novo. A pessoa, ela fofoca, ela tem dentro do coração dela rancor, ódio. Irmãos, em nome de Jesus, não negue o Senhor com as suas atitudes. Não negue Cristo com palavras, com comportamento. Talvez aquelas pessoas que brincam de estar na presença do Senhor, uma hora está, outra hora não, uma hora faz, outra hora não faz, se faz, faz de qualquer jeito. Irmãos, precisamos ser sinceros na presença do Senhor, precisamos ter um coração totalmente voltado para Ele, precisamos que a nossa vida seja totalmente no centro da vontade dEle. E nos dias difíceis, quando as coisas apertarem, a gente venha olhar para a situação e falar assim, eu sou de Cristo, eu sirvo a Cristo, a minha vida é de Cristo, e não negá-lo. Não negá-lo porque um amigo te chama para sair e você, eu sou crente, eu não posso ir, eu não se sinta vergonha, se sinta envergonhado da palavra, do evangelho. Não, irmãos, que eu e você a gente venha brilhar a luz de Cristo, que eu e você a gente venha, independente da situação, independente do momento, declarar com a nossa boca que nós somos discípulos e vamos com Ele até o fim. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, te dou graças pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco em todo momento, em todo tempo. Nos ensina, Senhor, a ser verdadeiros, Pai, perante a tua presença. Não nos permita, Senhor, errar, falhar, e se acontecer, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, nos perdoar. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço que a gente não venha te negar, Senhor Jesus, independente de qualquer coisa que passamos, enfrentamos, que a nossa vida venha ser uma vida totalmente voltada para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que na nossa boca, Senhor, a gente venha declarar em todo momento, em todo instante, que nós pertencemos ao Senhor e que nada, absolutamente nada, venha fazer com que nós o negamos e, Pai, ou nos afastemos de Ti. Essa é a minha oração, te dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no teu coração e que Deus abençoe a sua vida.